Olá, gente, voltei. Tivemos problemas técnicos e nós vamos fazer a live com o Felipe Castelhano. E a gente chamou, enfim, deu o problema e a gente tá voltando agora para ver se a gente consegue se ver, porque nem eu tava vendo o Felipe, nem ele tava me vendo. Então a gente vai começar tudo de novo para ver se a coisa toda funciona. E se não funcionar da gente se ver, a gente vai fazer assim mesmo. Oi! Oi, JH, oi, Felipe. Oi, Luiz! Tudo bem? Vou te chamar, tá, Felipe? Olha quanta gente, que legal! Vamos ver se funciona. Felipe, Não te vejo também. vem não! Ai, gente, não tem como, não vamos fazer assim mesmo. Pode ser. Fazer o quê? Ai, Felipe tá o Luiz tá falando que tá travando. A Sinuebe voltou, ai, que legal. Então, nós vamos ter que fazer assim, não vai ter como. Então vamos começar. Certo. Já que a Começando. gente não se vê, é como se eu estivesse telefonando para você. Sem problema. Sem problema. Felipe, bem-vindo. Obrigado. E a gente consegue fazer uma live super bacana e vai dar tudo certo. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui e que não te conhecem. Fale um pouco de Felipe, ou seja, Felipe Castelhano por Felipe Castelhano. Ok. Bom, eu sou o Felipe Castelhano, como a Li já apresentou já. Sou escritor, eu escrevo mais fantasia. Eu me arrisco de vez em quando na poesia ali, né? JH tá aí e tal, né? Fazer uma médiazinha com ele. Mas às vezes eu me arrisco ali na poesia, nos contos, mas eu sou essencialmente um escritor de ficção, fantasia. Eu acho que porque é o que eu mais consumo também. E assim, sendo assim, é o que eu mais gosto de escrever. Então, essencialmente um escritor de fantasia. Eu escrevi esse livro aqui, A Campanha Sangrenta de Ares Warren, Ato 1, Cartas de Sangue, é o primeiro livro da série, vão ter não sei quantos mais, mas muitos mais, né? É uma história, eu penso ele sendo uma série, não sei se longa, não sei se curta, mas vão ter mais. De certa maneira, eu tenho isso em mente. Então, eu tenho só esse livro publicado até o momento, já tem um outro em produção, que está sendo produzido, está sendo todas as questões de capa, diagramação, né? Essas questões um pouquinho mais chatas que fogem da minha alçada, infelizmente. E, por enquanto, eu só tenho esse livro e é de fantasia. E é o que eu mais gosto de fazer. Provavelmente terão muitos mais outros de fantasia também, que é o que eu mais gosto. Que legal. Então, tá, você tem um livro, vai ser uma série, mas eu quero saber lá atrás, quando você teve o seu primeiro contato com a literatura, como que foi e qual livro foi o primeiro livro que você leu? São três Nossa, cara. perguntas. Tá, vamos lá. Lá atrás. Meu primeiro contato com a literatura. Putz, eu não vou me recordar exatamente quando eu comecei a ler exatamente, provavelmente quando era muito criança, com gibi, né? Geralmente o primeiro contato que a gente tem com leitura é com gibi, né? Que é mais fácil, justamente por causa das figuras. Mas assim, o primeiro livro que fez eu começar a gostar de ler, o primeiro livro que eu li não fez eu gostar de ler, né? Eu li ele porque era trabalho de escola, né? Tipo, na época, não sei como é que é hoje em dia, mas na época tinha que ler um livro e você fazia uma prova daquele livro, né? E Sim, eu não gostava da maioria dos livros, não gostava. Na época eu não gostava de clássico da literatura brasileira, para mim era um saco. Hoje em dia eu leio, mas antigamente é muito chato para um adolescente ler esse livro. O primeiro livro que eu gostei mesmo, que eu me lembro, foi Percy Jackson, o primeiro, o Ladrão de Raios. Acho que foi o primeiro que eu gostei de verdade, assim, de ler. E você aí leu a, aí eu li tudo de uma vez. você leu a série. Eu li o Percy Jackson Olimpianos, né? O primeiro foi o Ladrão de Raios, mas aí eu li todos os 5 de uma vez, assim, os primeiros 5 que lançou eu li numa pancada só, assim, porque foi realmente quando eu senti que eu gostava de ler, que eu queria ler aquilo, entendeu? Foi ali. Eu também li toda a saga do Percy Jackson. Sério? É muito bom, é muito Sério, bom. eu tenho Foi aqui. um bom contato, foi um bom contato. Não, mas assim, e os clássicos? Qual foi o que você foi obrigada a ler que você fez? Puxa vida, para que eu vou ter que ler isso? Na época, é que assim, hoje em dia minha opinião mudou um pouquinho, mas na A época, Memórias de um gente Sargento muda, de né? Milícias era bem difícil de ler.
Brás Cubas era muito difícil de ler. Amor de Capitu foi um pouquinho mais tranquilo, mas também foi muito chato. Era uma história. Eu gostava de pancadaria na época, né? Adolescente, eu gostava muito de pancadaria. Aí ficava Aham. naquele caso do Bentinho, da Capitu. Bentinho, Capitu não queria saber desses dois, velho. Aí hoje em dia eu reli esses clássicos, né? Por Mares Há Muitos Navegados também, que é uma releitura. Eu reli esses clássicos e hoje em dia eu tenho uma visão diferente. Sim. Ainda acho um pouquinho meio chato, meio parado, mas eu consigo, como eu vou dizer? Eu consigo entender o significado e consigo Isso. extrair o que ele tem para me oferecer. Sim, porque eu acho que quando a gente é adolescente e a gente tem a obrigação de fazer, geralmente a gente não gosta, Com certeza. né? Porque assim, não é um incentivo, você poderia ler porque essa história é interessante, por isso, isso, isso. Não, uma. Eles não te levam a ler, eles te obrigam a ler. A Sim, você tem diferença que ler, senão você não tira nota. Você tem que ler é aquilo a ali. diferença. A diferença do ato com o fato, né? É aqui que Sim, muda o contexto da gente sim, querer ou não alguma coisa, né? exatamente. Exatamente. E isso, tipo assim, não aconteceu comigo ainda bem, mas isso pode acontecer de afastar as pessoas da literatura, né? Se Sim, obrigar elas a sim. ler uma coisa que ela não quer ler. Sim, eu conheço pessoas que não gostam de ler porque foram obrigadas a ler, tipo, Exatamente. Teve o um tronco do primeiro contato IP. horrível com a literatura. Então, e tiveram aquele O Tronco do IP, que é uma história linda, e, tipo, não entenderam nada da história. E não gostaram nunca mais de pegar nada para ler, entendeu? Ficaram assim, É, avessos mesmo ao negócio. sim, E é muito triste, né? sim. E tipo, e eu entendo assim, esses clássicos da literatura, um adolescente ainda, a maioria dos casos, né? Claro que deve ter exceções. Eles não têm a maturidade para entender o contexto da época, o que a obra Sim. quer passar para ele, entendeu? É só uma história chata para ele. Entendeu? O Então, Memória de Sargento de Milícias, eu adorei quando eu reli ele. E eu lembro que eu odiei de ter lido na época. Eu odiei aquele livro. é o que aconteceu comigo com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li, Sim. eu li o resumo que meu amigo fez, porque eu estava trabalhando, não tinha tempo de ler, né? Porque já estava com 20 e poucos anos quando fui fazer o meu Sim. segundo grau. E eu não tinha tempo de ler, que eu trabalhava, estudava, enfim, a minha vida era muito conturbada. E eu odiei. E hoje em dia eu li Memórias Póstumas e fiquei assim, gente, como assim que eu odiei esse livro? Acho que Entendeu? na E eu época que eu sempre li gostei de Brás ler. Cubas, eu não sabia, eu não tinha entendido nem que ele estava morto. Eu não tinha entendido essa parte. Pra você ter uma ideia, como a gente lê de qualquer jeito, eu não tinha nem entendido isso. Uhum. Esse é o plot do livro, eu não tinha entendido. Pois é, é muito, muito estranho, né? E como a gente muda, né? Sim, Depois. é, Ainda bem, né? demais. Ainda bem. Sim. Então, aí seu primeiro contato foi com o gibi, depois com os clássicos, e E o Percy que te Jackson fez eu gostar de levou, ler. o Percy Jackson e tal, mas o que te levou para esse caminho dessa fantasia tão sangrenta que você Hum, escreve? putz, putz. É, Assim, peguei você, muito da né? ação. Sim, é que muito da ação eu acho que eu extraí de Percy Jackson mesmo, Sim, sabe? Tipo, a maneira como escreve, a maneira como descreve. As cenas de ações eu gosto bastante, eu gosto da maneira como flui no livro lá, eu acho que eu bebi muito dessa fonte. Agora, só que Percy Jackson, obviamente, ele é muito mais, vamos dizer assim, juvenil, sim, levando em conta o peso do meu livro, né? Que sim. peso de questões pesadas a se tratar. Cara, eu não sei exatamente. Não sei se foi misturar um pouco do que eu lia nos livros com os filmes que eu via, com desenhos que eu via, eu não sei, mas eu gostava dessa pegada de ação, de aventura, só que eu gostava de uma coisa mais profunda, uma coisa mais séria, sabe? Uma coisa um pouquinho mais pesada, mais madura, vamos dizer assim. Uhum. E aí Eu acho que foi foi surgindo esse livro aos poucos. Quanto aos tempo poucos. você demorou para escrever essa criança? Estou mostrando para o Cara, pessoal o essa. livro, tá? A grossura Certo. da criança. Porque é um Certo. calhamaço, tá, gente? Mas é ótimo de ler, vocês não estão entendendo. Vocês têm que ler. Diga. Esse livro.
livro eu comecei. Então, o personagem desse livro é curioso. Isso também é. Ó, sabe? Isso já linka com a outra pergunta que você fez, a influência. Qual foi a influência? Sim. O personagem desse livro, o Ares, ele foi um personagem que eu joguei em um RPG. RPG, jogo Ah, de RPG de mesa. Esse foi o meu sim, primeiro personagem de uma sessão de RPG. E RPG geralmente tem essas questões um pouquinho mais pesadas, né? Um pouquinho mais. O que acontece, acontece, entendeu? sim. É Aham, uma fantasia, mas acontecem coisas pesadas. Claro, depende, mas geralmente acontece. sim. Então, muito também veio disso. Esse personagem, ele foi criado numa sessão de RPG. A história em si, ela tem bases, tem citações, mas o plot da história não aconteceu nessa sessão. Mas o personagem ele saiu de lá. Entendi. Que eu gostei muito dele, né? Eu me apaixonei por ele desde a sessão. Então, foi criado. Eu comecei a escrever ele em 2017, que foi Sim. quando eu participei da sessão. Só que eu não escrevia ele, como vou dizer assim, eu escrevia, me empolgava com a história e parava. Tipo, desanimava. Aí eu parava. Aí eu escrevia, sei lá, 4 capítulos de uma vez só, em um dia. Aí eu ficava 3 meses sem escrever. Então aconteceu muito disso. Então eu comecei a escrever esse livro em 2017 e eu fui terminar ele em 2020, de escrever. De escrever. Meu Deus, foi muito tempo. Foi muito tempo. Mas justamente por causa disso. Quando eu pegava para Aham. escrever, eu escrevia uns 4 capítulos, mas eu também ficava um longo tempo sem escrever mais nada. Aí esse livro ele demorou muito para ser concebido, né? E foi graças a essa que está aqui no chat, Isa CRS. Aham. A Isabela foi. Esse livro, acho que ele estava no capítulo. Olha que doideira, ele tem 20 capítulos esse livro. Ele estava Aham. no capítulo 7, acho que 7 ou 9, era um número ímpar, ou é 7 ou era 9. Ele estava no capítulo 7 ou 9. Eu só terminei esse livro porque ela leu e ela falou: eu quero saber o que acontece, eu preciso saber o que acontece com esse livro. Então fui obrigado a escrever, foi um trabalho escravo, né? Porque eu não estava recebendo nada por isso, inclusive. Eu fui obrigado a escrever. Obrigado, não. Eu me dispus a escrever justamente porque ela queria saber como terminava a história. E eu também queria saber como terminava a história, só não tinha uma faísca para fazer eu terminar ela, entendeu? Ô, Isa, bom trabalho, viu? Ela falou assim, culpa da minha paixão por ler. Foi, Boníssimo foi culpa trabalho dela. seu, Eu parabéns. coloquei ela na dedicatória, eu coloquei ela na dedicatória do livro. Na dedicatória do livro tá lá ela. Não tinha como não colocar, Continue, o tá, livro Isa, terminou por causa dela. perturbando para ele continuar a série, porque eu já tô curiosa para ver o resto e nada até agora, entendeu? Eu tô aqui em brotoelhas para ver o resto e nada. Então, e outra coisa que eu achei super interessante, Felipe, no seu livro, foram as ilustrações que você colocou frente a cada Hum, capítulo. Eu sim. achei bárbaro. Oi, Dani. Então, olha só, gente, vou mostrar para vocês duas, tá, Felipe? Vou mostrar a primeira do Ares. Ok. Pode E vou todas elas já foram mostrar. divulgadas, não é Oi? segredo. Não entendi, desculpa. Todas elas já foram divulgadas, essas artes aí. Então, tipo, não tem nenhuma que seria spoiler, por Sim, exemplo. Pode mostrar qualquer sim. uma, todas já foram Ó, divulgadas. tem essa do Balturi. Nossa, ó. Vou mostrar só essas duas. Então, assim, cada capítulo que ele fala, ou cada parte que ele fala de um personagem determinado, ele coloca, né, a ilustração do personagem. Eu achei ótimo. Quem fez as ilustrações? Você? Não, não. Infelizmente eu não tenho esse talento. Eu tentei já desenhar, mas não chegou nem perto, nem perto, nem perto. As ilustrações, elas foram feitas por um amigo meu da faculdade, Gabriel Soares, apelidado carinhosamente de Spin. Gabriel Soares, eu sempre tento citar ele em todos os lugares que tá disponível no livro. Ele tá na dedicatória, ele tá na contracapa, ele tá lá, as ilustrações dele, ele merece o crédito, é um trabalho incrível. E a capa também foi ele que fez a capa e as ilustrações, a diagramação, todas as questões estéticas do livro eu deixo na mão dele. Olha que bárbaro, que confiança. Isso é muito bom. Não, ele é, Então, ele é é uma pessoa incrível, ele é que incrível. Eu você entrego o livro na mão dele e esqueço lá. Aí daqui a pouco ele me volta, pum, tá lá pronto está o pronto. livro. Eu fico até assustado às vezes, que eu não tô esperando, né? Ele me manda o negócio pronto, mas é incrível. Então, e aí lá na Bienal a gente se encontrou e você me entregou.
algumas coisas que eu vou mostrar para esse Foi, povo de Deus que está assistindo essa live. Gente, foi. Felipe, nesse livro, ele tem mapas dos lugares onde se passa a saga de Ares Lore. Olha só, peraí que tá. Ó, dá para vocês verem. Esse é um dos mapas, que é o maior. Vai explicando o que eu estou mostrando. Ai, Aí tem os eu outros não- mapas menores de. Esse aqui é de Encontrix. Isso, a capital. Os mapas Aham. menores é todas as cidades que o Ares passou durante esse livro. Obviamente, se vocês verem no mapa maior, né, que é o posterzão, ele Sim, tem muito mais cidades, né? Que vai ser sim, toda a sim. série de livros vão se passar nesse universo. Mas nesse livro ele passou por 4 dessas cidades e são justamente essas 4 que tem os posterzinhos, os cartarzinhos, né? Aham. Menorzinhos. Tem essa de Fusgo, Medley e Visíria Sangria. Isso. São todas as cidades E que o aí, protagonista passa. e aí, gente, no final desse livro, Sim. tem uma carta ou um texto em um Sim. vocabulário que o nosso amigo Felipe fez. Olha só. E é assim, não é, é um trechinho. Não, gente, são 2, 3, 4, 6, 7 páginas escritas nesse vocabulário. E aí Sim. foi me entregue, porque eu não consegui ler até agora o que aconteceu naquele diálogo todo, naquele texto incrível que ele fez, porque eu não tinha, né, o vocabulário, e ele me entregou na Bienal o vocabulário, tá, gente? Olha só, ops, tá, de cabeça pra baixo. Esse é o vocabulário com todos os sinais que tem naquele texto que eu, muito calmamente, vou decifrar para mim ver o que está escrito naquele texto, tá? Gente, achei super incrível uma pessoa se, sabe assim, inventar um vocabulário só dele para colocar dentro de um livro. Gente, isso é muito diferente. Eu achei assim, não, muito legal. Me fala como que você chegou nesse vocabulário, o que que você fez, de onde você viu, de onde você tirou essa ideia, gente. Me conta. Cara, assim, o vocabulário, assim, de onde eu tirei essa ideia, esses sinais eu sempre. Nossa, parece que eu sou esquisitaço, né? Que eu escrevo em sinais. Mas eu sempre tinha esses códigos, tipo, transformar letras em sinais, triângulos, quadrados, círculos, círculo Sim, riscado, círculo. Enfim, eu sempre tinha esse sinal quando eu brincava com os meus amigos. Tipo, brincando de criança, entendeu? Tipo, um código secreto nosso. Aí a gente escrevia desse jeito, entendeu? E por algum motivo, muitos desses sinais eu mantive guardados em cadernos. E quando eu cheguei à conclusão de que, pô, eu vou inserir isso no livro, foi justamente porque eu basicamente vivo nesse universo. Eu moro no universo que a gente tá, mas eu moro nesse aqui também. Então, tipo, esse universo, ele tem muita coisa. Ele é um universo dentro da minha é que algo que foi apresentado para vocês é uma parte bem pequena de todo o universo, que é justamente as 500 páginas do livro. Mas sim, esse universo ele é gigantesco. Tipo, o que eu tenho de arquivo desse universo, a maneira como eles comunicam, a maneira como o comércio funciona, a maneira como a política funciona, a religião funciona. Então, é muita coisa que existe. A história por antes, né? História, tipo, história de matéria mesmo, história do sim. mundo, como o mundo foi criado. Isso tudo existe dentro desse dentro do livro, assim, não foi tudo falado no livro, mas existe, tá lá, é um universo vivo e é um universo que eu passo boa parte do tempo. Então, assim, daqui a pouco eu vou estar criando um idioma novo, assim. Deus, Deus. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você pensa nesse universo desse livro, dessa série, né? Sim. O RPG ainda tá, assim, aqueles jogos que você fez, eles ainda entram como uma válvula escape ou como uma inspiração ou não? O universo já está pronto e o jogo não faz Não, parte mais. eu ainda Sim. jogo de uma maneira para me distrair, recreativa, eu diria. Eu ainda jogo para me divertir. Mas eu já desvinculei o Ares do RPG, assim, entendeu? Uhum. Já não faz mais parte. O RPG ele serviu para criação do personagem, da personalidade dele, da história.
da maneira como ele se comporta, mas eu já não, o RPG já não é mais uma fonte de inspiração para esse livro. Mas Sim, aí, eu ainda uso de maneira recreativa. entendi, entendi. Ai, gente, mas assim, o livro, ele tem as 500 páginas, mas não são 500 páginas de uma história tranquila, onde pássaros ficam. Não, gente, não é, tá? O livro dele é um livro de ação, de verdade, de verdade. Aí você fica pensando, gente, de onde que ele tirou isso tudo? Agora eu entendi de onde que ele tirou isso tudo, né? E Sim, essa série que você pretende continuar, né? certo. Sim. Quando esse livro acaba, ele acaba num suspense, assim, vamos dizer, muito grande. Você fica em Sim, suspense. Meu Deus, o que é que vai acontecer agora? sim. Demais, demais. Né? Eu É. espero que quando voltar ele esteja mais calmo. Porque ele saiu. Gente, esse livro termina assim, você fala, como assim? Tô dando spoiler, tá? Mas aí não tem como não dar spoiler. Sabe? Você fala assim, meu Deus, Sim. como assim? Que esse livro termina desse jeito? Que virá? Virá pior ou virá mais light? É só isso que eu quero saber. Cara, Pra me eu preparar. acho que eu acho que o livro ele vai vir na mesma pegada. O segundo, assim, ele vai começar, como eu vou dizer, o primeiro ele começa em um impasse e ele Sim, vai evoluindo para confrontos. Eu acho que o segundo vai seguir nessa mesma linha. Ele vai começar num impasse que foi gerado no final do primeiro, vocês sabem do que eu tô é. falando, Uhum. e ele vai evoluindo para os confrontos na, da metade do livro para o final, assim. E aí, quando começam os confrontos, vocês sabem como é que é, né? Não, não para mais, né? Até derrubar Entrar em um castelo. outro impasse. Ou, ou solucionar. Ou não. Meu Mas Deus. ele vai seguir nessa mesma linha, o segundo. Então tá bom, vamos mudar um pouco de assunto, continuar nesse assunto, mas assim, um pouco diferente. Bienal. Bom, Você foi na Bienal, vamos. Bienal. Quantos dias Sim. você foi? Tive em 2. Eu fui na sexta, no sábado, domingo eu não fui, segunda. Não, segunda eu não fui. Sexta, sábado, terça e quarta. Eu acho que foram 4 dias que eu fui. Foram 4 dias. Sexta, sábado, terça e quarta, se eu não me engano. Sim, eu fui sexta, sábado, domingo e quinta. E eu queria que Ah, você você me foi falasse, tudo? foi 4 dias também. Eu queria que Ah, você me falasse as suas impressões, o que que você achou. Foi a primeira Bienal que você foi? foi a primeira Bienal que eu fui. Que eu me lembre, tá? Tipo assim, eu não lembro se eu fui na época da escola. Eu me lembro de ter ido, mas eu não sei se foi na Bienal, se foi em uma feira de livros qualquer, em excursão da escola. Mas vamos dizer que foi. A primeira que eu me lembro, pelo menos. Sim. E você já entra na Bienal como escritor. Sim, como E escritor. isso é um peso, assim, de uma É. certa forma, porque você entra com expectativa, né? Sim, sim, De uma certa forma, sim. você entra numa Bienal, né, como escritor, com uma expectativa. Uhum. E o que você percebeu dentro da Bienal que possa ter te deixado mais animado para continuar nesta trajetória de escritor, e você escreve muito bem, o que você ficou meio assim de preocupado com o que você viu? Me passa as suas impressões da Bienal, como Tá, para escritor, não começar assim, como visitante, tá? No seu olhar como escritor, pro mercado literário, para tudo aquilo que você viu dentro da Bienal do certo. Livro. Ó, para começar assim, assim que eu cheguei na Bienal, eu já vi que o bagulho é muito grande, velho. Muito grande aquele lugar lá. Eu fiquei meio assustado, assim, com o evento em si, entendeu? Eu tava esperando algo bem menor, não Sim, daquele tamanho. É, como escritor, o que me deixou, sei lá, o que me inspirou a continuar, que eu posso dizer, são as pessoas que você conhece no meio. Eu sim, conheci muita gente ali que eu não fazia ideia. Por exemplo, você e o JH, a Paty já conheciam vocês, mas, tipo, além de. Não conhecia pessoalmente, mas já conversava com vocês. Mas além sim. de
de você conhecer as pessoas que você já conversa, sabe? Tipo, que já é do meio, você já conversa com as pessoas, você pode conhecer elas, trocar experiências, conversar. Eu conheci Sim. muito mais pessoas ainda que eu não fazia ideia da existência. Muitas pessoas no corredor, andando, pum, trombei um cara, sou escritor eu também. E você conversa com a pessoa, entende? Você começa Aham. a trocar contato e tal. E acho que isso foi o que, se for para falar de inspiração, seria mais isso. Seria mais o conhecer outras pessoas que também são do meio, sabe? Acho que foi mais isso. Uhum. É, porque a Bienal, na verdade, ela é um canal para você fazer network também, né? Com É. encontrar pessoas do meio, como escritores também, ou capistas, diagramadores e pessoas Sim. outros lugares que você vê, e até mesmo escritores mais famosos, aqueles que a gente já conhece, que estão na mídia e tal, e que te Uhum. enxergam no meio. Que às vezes Sim. você imagina assim, só eu tô começando, ninguém vai me ver, e a pessoa te vê, né? E de repente Sim, com você foi nessa certeza. primeira, se você for no Rio, você vai encontrar com pessoas que vão te conhecer, entendeu? Que vão te reconhecer. Sim, Olha, eu te vi em São Paulo, né? sim, Você é sim. escritor tal, entendeu? Isso é muito bom também Sim, isso é dentro da legal. Bienal. Isso foi o principal, assim, que se for para falar um ponto bom, foi esse. Foi conhecer o evento, E, claro, o evento, mas as pessoas ali do evento. ah lá, ó, viu? Eu já estava falando com você, o Felipe é sensacional, adoro o livro dele, Ah, vi agora. Valeu, viu? H. Bacana. E Muito legal. outra coisa, e que você achou assim, que você imaginou que não seria desse jeito, que meio não te decepcionou, mas te deixou assustado dentro da Bienal? Ou houve alguma coisa assim que você falou, opa, não é do jeito que eu imaginei. Putz, cara. Ah, eu achei a comida muito cara. Deixa eu Quem ver, não, dentro né? do universo literário. Dentro do universo literário, eu É muita gente acho estava que falando a não. mesma Eu não sei coisa. se eu tive, não sei se teve alguma coisa que me assustou assim, eu fiquei meio assim, sabe, que realmente chegou a fazer eu pensar em desistir. Na verdade, não, acho que a maior parte É o das coisas contrário, realmente né? me fizeram ter mais vontade de ir em feiras, mais vontade de conhecer mais pessoas desse mundo, entendeu? Então acho que eu não me lembro se teve alguma coisa, e se teve, acho que é completamente relevante, porque eu não tô lembrando agora, então, tipo, acho que nada me afetou negativamente na Bienal. Acho Que que afeta bom. mais para quem vai lá como visitante, assim, se tem alguma coisa negativa para Uhum. falar, é mais quem vai lá como visitante. Como autor, as pessoas que eu conheci e tal, acho que só me dá mais vontade de estar lá, entendeu? Então, não me lembro de nada negativo, não. E eu acho que assim, a gente, eu, você, o JH e tantos outros 25 mil escritores, né, que estão dentro da ICLEP, a gente teve uma acolhida muito boa, né? A forma que a gente foi acolhido dentro do stand, que as pessoas interagiram Sim, conosco, que nos uhum, incentivaram, nos ajudaram. Com você eu vi também sim. que as pessoas também te acolheram de uma forma muito bacana. Isso Foi muito também legal mesmo. ajuda. Foi muito legal. Aquilo foi incrível mesmo. Quando eu cheguei lá, acho que foi a primeira coisa que eu falei quando eu saí da Bienal. Acho que a Isabela pode até confirmar que foi a primeira coisa que eu falei. Que foi quando eu cheguei lá no stand, sabe? Eu não imaginei que eu ia ser recebido daquela maneira, como eu fui recebido. Achei que eu ia ser recebido como um visitante ali. Mas a maneira como eu fui recebido foi muito incrível. E principalmente no primeiro dia, que foi quando eu cheguei lá e encontrei você e o JH. A maneira que você é recebido lá foi muito legal mesmo. E engraçado, porque assim, eu tinha comentado sobre o seu livro, que me perguntaram, os livros que você resenhou, tal, tal, e eu tinha falado do seu livro, um pouco antes de Eu você me chegar, lembro. Antes né? de eu chegar, eu Aí me lembro. e eles iam falar assim, mas você combinou? Eu falei, nossa, eu nem sabia que ele vinha aqui hoje. Então foi assim, super coincidência, aí tá todo mundo falando do seu livro, né, lá. Foi Pô, muito legal, legal. eu me lembro. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei foi quando eu cheguei. Você falou que tava acabando de falar de você. Foi uma das primeiras coisas. Exatamente, exatamente, foi muito legal. Foi, Ai, foi. Deus. Então, e essa parte da gente ter o contato com as pessoas que são as que colocam o seu livro para vender, né, lá na estante, ou tá lá no site, na plataforma, enfim. Isso também, você conhecer pessoalmente aquelas pessoas que você fala só por e-mail, faz uma diferença, não faz? Faz
eu não conheci ninguém, na verdade, tipo, da parte interna, assim, né? Da Aham. parte empresarial e tal. Eu não conhecia ninguém, foi meu primeiro contato ali. E eu achei é bem legal se conhecer essas pessoas, né? Eu gostaria de ter mais contato ainda, né? Eu gostaria de conhecer ainda Uhum. mais eles, né? Mas foi meu primeiro contato, não conheci ninguém, eu não falava com ninguém até aquele momento. Então, isso é muito bom, porque daí te dá mais vontade de continuar no meio, porque, né, quando a gente Sim, é super bem sim. recebido, é muito bom. Agora vamos falar de futuro. Vamos. Bienal do Rio de Janeiro. Putz, esquece. Não sei, mentira, não sei. Quase que eu derrubei tudo aqui. Então, Meu Deus. eu Desculpa. não. Não, sem problema. Eu não sei. Quando que acontece a Bienal do Rio? Se eu não me engano, vai ser em junho, Então, esse é o final de problema. junho. Porque assim, eu trabalho também, né? Sim, Eu, infelizmente, não vivo só de escrever livro. Infelizmente, infelizmente. ainda, você Mas pode assim, colocar, né? ainda, Ainda. lógico, É, ainda, né? Então, eu consegui nessa Bienal tão presente, que primeiro que é aqui na minha cidade, o que facilita muito para mim, sim, eu não ter que me deslocar, né? Você sabe como é, o JH também. Então, facilita muito o fato de eu me deslocar com metrô, com ônibus e tal, por mais que seja um sim, pouquinho, né, um sim, pouquinho chato, mas pelo menos eu tô dentro de casa. sim. Agora, para eu ir para outro estado, para um evento em outro estado, eu adoraria, de verdade. Eu nunca fui para o Rio, seria a minha primeira vez no Rio. Eu adoraria ir para outro estado, e para outra cidade que seja, ir para uma feira de Sim. livros. Só que eu teria que fazer igual eu fiz nessa Bienal. Eu teria que pegar férias para eu me programar para viajar para o local e ficar alguns dias lá para eu conseguir dar atenção, entendeu? Aham, Aí eu teria que, sem despreocupação nenhuma, e pegar férias. Seria mais ou menos isso. Para entendi. eu ir para do Rio. Então, talvez a do Rio do ano que vem, não sei. Mas quem sabe, né? É, pode acontecer. E outra, tem Pode outras acontecer. feiras, né? Tem Tem. Paraty, que dá para ir e voltar, porque é final de semana, né? Enfim. Tem Sim. no Paraná, em Curitiba, vai ter também. Fora outras feiras menores, né? Sim, Então, sim, assim, sim, é uma dos focos que o escritor tem que. É bom pensar, não é tem que ninguém tem que nada, né? É bom pensar porque sim. esses lugares fazem com que você amplie a sua visão de tudo relacionado à escrita. E fica mais conhecido também, né? É um ótimo lugar para Com você certeza. se tornar mais conhecido. Com certeza, com certeza. Então, essas feiras eu penso em ir, principalmente as que são aqui na região, aqui perto de onde eu moro, Uhum, ou cidades próximas, né? Que tem muita cidade próxima aqui de São Paulo que dá para eu ir, sei lá, com ônibus. Então, sim. no, essas feiras eu cogito ir mais vezes, entendeu? Eu não, nem em feiras eu tinha ido como escritor ainda. A Bienal foi minha primeira de todas. Então, eu cogito ir nessas feiras sim, com mais frequência agora que eu já fui na Bienal, né? Agora que eu já conheço os trâmites, já fui apadrinhado pelo JH já, o JH já me deu as visões certinhas. Então, assim, Viu? já dá pra eu ir sem medo já dá pra eu ir sem medo. E academia de escritores, essas academias de letras, você já pensou em entrar em alguma? Não, Ou você faz não parte de pensei. alguma? Não. Não, ainda não faço parte nenhuma e nunca passou pela minha cabeça ainda. Eu nem sei como eu faria pra entrar, sabe? Eu nunca fui atrás de saber, na verdade. Outra coisa, eu sou a dona das perguntas no negócio. Não, mas, pô, é Concurso uma pergunta, fique à literário. vontade. Nunca Concurso fiz, literário, mas você já esse eu participou? já pensei. Hum. Esse eu já pensei. Esse eu já pensei em participar. Mas eu nunca participei de fato. Só pensei mesmo. Nunca cheguei a participar de nenhum. Então, porque concurso literário também te abre muitas portas, porque você acaba sendo conhecido por microconto, por, sei lá, poesia, que você já falou que já está se aventurando, que você faz, né? Poesias também. Sim. Não, Então, pra ser pode sincero, falar. é que assim, Ah, o meu livro de fantasia, eu fui escrever ele em 2017. Eu sempre escrevi histórias bobinhas, né? Histórias. Eu sempre gostei de inventar história. aham. Inventar. Eu brincava com o bonequinho, inventava história. Sempre gostei de inventar história, sempre gostei. Não sei se meu primo tá aqui, mas ele vai confirmar. Se meu primo estiver aqui, Guilherme Castelhano, se pronuncie que você que inventava história comigo. Ele, ele
eu sempre gostei de inventar história, sempre gostei, isso sempre foi uma paixão minha. Eu escrevia, sempre gostei. Só que a primeira vez que eu escrevi, tipo, beleza, eu vou colocar isso num livro, foi por poesias, porque poesia foi a primeira vez que eu falei, caramba, isso aqui é bom, né? Primeira vez que eu Isso li é bom. uma coisa que eu mesmo tinha escrito e falei, nossa, isso ficou bom. Aí eu comecei a compilar as minhas poesias. Opa! Aí eu comecei a compilar minhas poesias, né? Então, foi a primeira vez que eu pensei em talvez escrever alguma coisa e publicar um livro. Uhum. Mas a fantasia veio primeiro, né? E já contei quem é a culpada disso, né? Porque eu tinha que terminar isso aqui. Mas foi isso. Mas assim, eu comecei pela poesia, na verdade. Então, eu Entendi. penso sim em participar de concursos literários e tal, contos, poesias. Cara, mas que conto é difícil, velho. Conto, a rapaziada é muito boa. A rapaziada dos contos é boa, mano. O pessoal é muito bom lá, velho. Mas eu acho assim que você só vai saber o quanto você é bom se você tentar. Sim, com Porque a certeza, gente lógico. nunca pensa, né? Ah, eu não sou o suficiente. Ou eu, nossa, é É, bom, mas ainda não tá bom. Mas às vezes não tá bom para uhum. você. O outro acha Pode ser. excelente, É né? verdade, é verdade. Então, Eu tenho alguns contos que acho vai sair naquele. Aquele livro que eu te mostrei, a capa daquele livro que eu te mostrei pra você e pro sim, sim, JH. sim. Aham. Aquele livro ele tem alguns contos, ele tem poesia, então talvez eu já me arrisco nesse universo, né? Por que não tentar? Então, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai começar a ler, vai começar a gostar e vai te pedir para fazer mais. É só isso que Não vai tem problema. acontecer. Não tem problema, por mim tá ótimo. Aí, então tá fácil. Então, eu acho que esse caminho de concurso é um caminho bem bacana também. Aquelas federações de escritores também é um bom caminho para ser conhecido. São coisas Oi, que. vovó. Ah, que Minha avó foi. boniteza, gente! Deus abençoe, meu neto. Ah, que lindo! O coração ficou quentinho agora, adorei. Oi, Dá dona. guarda pra Como é lá que é a não, senão ela Isa? vai roubar a entrevista. Isete? A Donizete? Ela mesma, Donizete. Ô, Donizete, beijo pra senhora. A senhora é uma fofa, que lindo. Ah, agora eu fiquei feliz. Ah lá, que boniteza. Você é muito inteligente. Oh, meu Deus. Então, e tá, futuro, então, tem a Bienal, que você não sabe se vai, os É, concursos, né? sim. Isso. E vou voltar à pergunta de novo. Quando sai a segunda parte da saga? Cara, a segunda parte da saga, a campanha sangrenta de Ares Warren, ato 2. Não vou falar qual que é o título, né? O subtítulo, no Não, caso. não, subtítulo não Eu precisa. não, eu não tenho a previsão certa. Inclusive eu tava escrevendo antes de entrar aqui, tá? Antes de entrar aqui eu tava escrevendo Hum, tava colocando no papel aqui. Ó, tá aqui atrás, ó. Vocês querem um spoiler? não, Ele ele eu tô escrevendo ele, eu tô finalizando, eu tô uhum. nos últimos capítulos dele. Eu só tenho uma má notícia pra vocês. Esse Ah, aqui meu tem Deus. 516 páginas finalizado. Esse aqui tá na 615. Esse livro aqui tá em 615. Gente, E eu ainda não daqui a pouco, terminei de escrever ele. Ele tá daqui a pouco, enorme o segundo livro. O segundo livro tá gigantesco. Então ainda daqui a tem pouco o toda a coração. parte. Pode Desculpa. continuar. Eu ia falar, Não, que isso. daqui a pouco o coração de Nanquim vai ficar no chinelo, né? Porque cada saga tá sendo pior que a outra. Eu falei, ó, daqui a pouco eu vou ter que escrever esse livro aqui, vai ter que ser impresso em folha da Bíblia, sabe? Que ela é Daqui a fininha, porque senão não vai minha. caber. Aí o Meu Deus. Então esse livro, ele ainda está em processo de finalização, estou finalizando a história dele. Quando eu terminar quando eu terminar de escrever o livro, ele ainda vai para todo o processo, né, que provavelmente vai cair na mão do Gabriel Soares, do Spin de De novo, novo. que é todo o processo da capa, que é todo o processo da diagramação, que esse trabalho é muito, muito demorado, principalmente um livro tão grande assim, eu vejo Sim, o trampo que ele tem, mano, é um processo que demora bastante. É, e depois a última parte, que é a parte legal, vamos dizer assim, né? Que é eu pegar os direitos da obra, o ISBN, registrar ele certinho e disponibilizar ele, né? Que é a sim, distribuição. sim. Então, a parte que mais demora é a parte da escrita, criar a história, que já está sendo finalizada. Aí eu vou ter
talvez um ano para ele ficar pronto a questão da capa, toda a questão estética do livro, e provavelmente em 2000, final de 2025, 2026, talvez ali, talvez em abril de 2026, que eu adoro lançar livro perto do meu aniversário. Sempre eu lanço em abril ali, então provavelmente abril de 2026, assim. Não sei se eu vou lançar no final de 2025, não. Ai, Talvez, meu se ele Deus, estiver pensa pronto, eu bem. seguro até abril de 2026. E nós Mas ano que vem tem o meu aqui. menorzinho de poesia, né? Tem o meu bebezinho aí que vai ser de poesia e contos, né? Então, assim, dá pra aguentar um pouquinho, né? Até 2026. É tipo assim, né? A gente toma isso como um refresco, mas ali fica na sede do outro do mesmo jeito, Fica, né? fica, Nós, pobres fica, fica, mortais fica. aqui, fãs da saga. Sim. Ah, agora você vai me perdoar que eu vou falar com a Donizete. Donizete, a senhora que é maravilhosa, tá? Ela tá falando assim, ó, você é muito maravilhosa, obrigado por dar essa força. Senhora que é maravilhosa, dando Deus te abençoe aqui dentro da minha live, a senhora abençoou, não foi só seu neto, a senhora abençoou todo mundo, tá bom? Muitíssimo obrigada. Amém. Ai, que boniteza. Eu gostaria que você agora, Felipe, pensasse em alguma coisa que você queira muito falar com todas as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, uma mensagem. E para todas as pessoas que vão assistir a gente, porque essa live vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, então as pessoas vão ter acesso a essa live quando quiserem, a hora que quiserem. Então eu gostaria que você agora abrisse seu coração e Putz, deixasse essa uma parte é mensagem difícil para pra as mim, pessoas. cara. Ah, não é nada. Nossa, mas essa parte é muito difícil. Meu coração é muito fechado. É difícil abrir esse coração aqui, cara. Deixa eu pensar uma frase. Tenho que pensar uma frase boa, pô. Rapaziada aí Não sabe que, pensa. pô, é difícil pra abrir o coração aí. Quem tá na live, quem me conhece sabe, hein? Quem me conhece sabe. No fim Mano, do livro, gente, antes dele dar a mensagem dele, deixa eu só escrever ler para vocês uma parte dos agradecimentos dele. Ele escreve assim: para alguém que compartilha o mesmo demônio de Aris Warren, a arrogância, é muito difícil dizer obrigado, mas vamos tentar. Olha só. Aí você lê e fala assim pro rapaz: agora você passa uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. Espera. Diga, Felipe. ô rapaziada, para de perguntar quando sai o segundo livro aí, ele vai sair em algum. Tô brincando. Li, mano, é muito difícil, cara, passar uma mensagem positiva. Eu sou uma pessoa completamente negativa, mano. Não, não... Pô, pessoal, eu vou ficar devendo, hein? Ó o Baque! E aí, Dudu? Pô, Dudu, podia... Quer saber? Eu vou Ah, usar da frase que tá no começo do meu livro. Eu acho que essa frase, ela resume bem. Ela é, de certo modo, positiva. E acho que bem no começo, antes de começar toda a história, assim, a uhum. dedicatória, né? Aos sonhadores e tal, acho que essa seria a frase mais bonita que eu poderia deixar. Eu acho que eu deixaria uma frase do próprio Aris Warren. Acho que ele é melhor nisso do que eu. Diga. Vou pegar o livro, peraí que eu não lembro a frase. Vamos lá. Aos corajosos que se arriscam no mais árduo ofício de todos, sonhar. Nossos sonhos sempre alimentam a maior abominação de todas, a esperança, que se passa por virtude, mas que nos faz sofrer sem que possamos desistir desse sofrimento. Aqueles que são sonhadores e optam por acreditar serão perseguidos pela angústia da esperança, até que morram. Mas quando finalmente pararem de respirar, ganharão fôlego em Utope. Aqui não é um lugar só para aqueles que alcançaram seu objetivo, mas para aqueles que nunca desistiram dele. Acho que essa é a melhor frase que eu poderia deixar. É a E é frase. uma frase forte. No dia que eu comecei a ler esse livro, eu li, parei, respirei, chamei o JH, li para ele e falei: eu nem comecei a ler o livro ainda. E olha o que, que esse menino coloca aqui. Acho que é um bom Gente, início pro livro. É um bom início pro livro. é muito bom isso para o livro, é muito boa mensagem também, né? Acho que sim. Acho que sim, acho que é. É Felipe, uma boa os reflexão. momentos da gente aqui juntos, a gente está acabando, tá? Certo. Eu quero muitíssimo te agradecer por você ter topado
né, vir aqui conversar com a gente e ter dado pra gente o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo, né, para vir falar desse livro, dessa sua pequena criança, que tem outros irmãos para vir por aí, que a gente está ansioso esperando. Que essa Sim. sua trajetória seja linda, longa, produtiva, inspirada e abençoada por todos nós, pela sua avó que está aqui com a gente, abençoando a gente também. E eu só posso te desejar coisas boas, porque, assim, a sua escrita é muito boa, é ótima. A história é uma história muito, assim, como é que eu vou dizer sem dar spoiler? É uma história muito agitada, muito potente, muito forte, né? É. E que eu não tô louca para ler o resto, para assistir. Vai que um dia, né? Alguém descobre essa história e Por vira que uma não? saga, um É filme, meu ó, sonho, esse é meu sonho, uma eu tenho que admitir série. aqui. Esse é Pensou? meu sonho. Pessoa chega alguém aí, ouve essa live, fala assim, assiste a live e fala assim, deixa eu ver esse livro desse cara, né? Vai que tudo é possível nessa vida. Aí que o anjinho fala amém, né? Então, eu quero Sim. muito agradecer a você mesmo esse tempo, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, falar que foi uma honra poder te receber aqui. E é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Assim, eu adoraria agradecer a você de volta. Obrigado pelo espaço. Eu que senti que eu convidei você aqui, porque eu que enchi seu saco para essa live acontecer. Não Imagina. acontecia, não acontecia, não acontecia. Você me chamando e eu não conseguia até que eu consegui. Falei, não, eu preciso falar para ela que eu tô com tempo agora para eu fazer aquela live. Então, agradecer a você por todo o carinho que você tem com o meu livro, todo espaço que você dedicou a ele, tanto no Jornal do Rol, quanto na Bienal, na própria Bienal, com a live que você fez me divulgando lá, quanto agora com essa live aqui. Todo o carinho que você deu para mim, relacionado a esse livro e a todos os escritores nacionais que estão começando, que eu vejo que você faz você faz isso com todo mundo que você vê que é um escritor nacional assim que está no início da carreira, assim, eu acho muito legal esse seu trabalho que você faz, tanto aqui quanto no jornal. Obrigada. Minha missão é essa. Minha missão é dar luz à literatura nacional. Todo mundo que está aí cheio de coisa boa para falar, sabe? Tem coisa Potências boa e mais demais, tem potências muita que não coisa. são conhecidas. Não Oi? são, não são. Infelizmente não são. Tem muita coisa boa que, justamente está falando, tem muita coisa boa que está aí perdida nesse mar, né? É muita informação, são muitos livros disponíveis. E muita gente não tem esse espaço, essa visibilidade. E isso não quer dizer. Na verdade, tem muita gente boa que não está ali na superfície e você não consegue achar. Entendeu? Eu acho legal você Exatamente. dar esse espaço. Então, e a minha missão é essa, pegar quem não está na superfície e fazer ficar lá, ó, Sim, gente, vamos sair daqui de baixo, vamos dar um fôlego sim, e trazer esse povo, sabe, para o topo, sim. pelo menos para ser visto e ser querido, porque Ser o que não é conhecido. visto não é desejado, então as pessoas têm que ver vocês, Tem que ver, entendeu? tem que ver. Tem que Sim. ver. Então é esse o meu trabalho, mesmo. Eu quero continuar dando luz ao pessoal que não é conhecido, à literatura nacional, seja assim, as pessoas que já estão um pouco já sendo, né, vistas, e aquelas que não são vistas ainda. Eu quero que essas pessoas sejam Uhum, cada vez mais vistas, mais lidas, sabe? Para que a com literatura certeza. nacional ela tenha força muito maior do que a literatura estrangeira. Com certeza, com certeza, com certeza. Tem Entendeu? muita coisa boa aqui também. Sim, muita, Muita coisa muita boa. coisa boa, muita. Tem mesmo. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Foi uma honra muito grande receber todos vocês aqui comigo. E fiquem com Deus. Obrigada, Felipe, Eu que mesmo. agradeço. Boa Eu que sorte. agradeço. E a gente se fala por Obrigado. aí, tá bom? Tá Gente, ok. fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.